Olá, meu nome é Marcos Rocha. Sou coordenador da disciplina Plano Diretor e Gestão Urbana, do curso de pós-graduação, especialização em Gestão Pública Municipal. Sou doutor em Políticas Públicas e Formação Humana do Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professor universitário e gestor acadêmico já há muitos anos. Nossa disciplina contará com o apoio de tutores, com os quais vocês se relacionarão diretamente. Nossos tutores foram selecionados a partir de experiência anterior e titulação e, em grande parte, são mestres e doutorandos. Metodologia de trabalho. Em primeiro lugar, devo observar que a nossa apostila é muito boa e a sua autora, uma urbanista com especialização na Universidade de Paris, teve uma experiência de gestora dentro do Ministério das Cidades, situação esta que lhe trouxe muita experiência na área. Sobre biografia é também da melhor qualidade. Vamos adotar a apostila e vamos utilizá-la completamente. Vamos sugerir, quando necessário, leituras complementares e acesso a vídeos para propiciar a discussão e o aprofundamento dos pontos mais relevantes. Haverá também, como parte da metodologia de estudos, a solicitação sistemática do aprofundamento do conhecimento sobre a sua cidade, a fim de aplicar os conceitos discutidos e aprendidos no curso na sua realidade municipal. Observe que, com esta organização do curso, não será possível deixar para estudar nas vésperas dos exercícios e avaliações parciais e avaliação final. Sabemos que todos têm problema com o tempo, ou pela sua ausência, pelo excesso de afazeres, ou pela falta de organização do mesmo, pela falta também de planejamento. E é exatamente por isso que solicitamos que leiam diariamente, nem que seja um pouco, estudem de preferência em um horário pré-determinado diariamente. Fixar horários para estudar é uma boa ideia e ajuda a disciplina intelectual e acadêmica. Um curso de pós-graduação em uma instituição pública, presencial ou em um ambiente de ensino à distância é normalmente caracterizado por um grau maior de exigência. Portanto, é essencial aproveitar esta oportunidade e planejar bem o seu tempo para os estudos. Teremos, além da avaliação final, a chamada avaliação presencial, avaliações parciais, exercícios ao final de cada unidade. O objeto e a importância da disciplina. Sobre o nosso tema propriamente, Plano Diretor e Gestão Urbana, ele será explorado, em primeiro lugar, a partir de um questionamento crítico e histórico acerca da situação dos mais de 5.500 municípios brasileiros existentes. Entre elas, é claro, existem diferenças, mas também muitas semelhanças. E o que caracteriza essencialmente é o chamado modelo brasileiro de urbanização. É exatamente uma visão crítica, a partir de uma abordagem histórica. É o que se propõe como indagação inicial para abordar o tema Plano Diretor e Gestão Urbana. Quando se olha as cidades brasileiras, pode-se observar os seus problemas mais visíveis e comuns: insegurança, violência urbana, favelização, a precarização das moradias, a degradação ambiental, engarrafamentos e, especialmente grave, a desigualdade social que diferencia claramente a cidade dos ricos e a cidade dos pobres, as áreas pobres e as áreas ricas no mesmo espaço urbano. Como as cidades brasileiras chegaram a apresentar essas características? Diante desse quadro corrente nas cidades brasileiras, o que se questiona é: faltou planejamento ou faltaram boas práticas de gestão? Na verdade, as discussões sobre o processo de urbanização no Brasil vinham ocorrendo desde o início da década de 1960, envolvendo amplos setores da sociedade, contando inclusive com a participação de parlamentares. A aceleração da velocidade da urbanização brasileira desde a década de 50 faz com que, já em meados de 1960, as cidades passassem a ter mais população do que o campo. O país se torna urbano. No entanto, até mesmo pelo caráter democrático das discussões sobre os rumos da urbanização brasileira, elas foram abortadas com o golpe militar de 1964. A partir dessa fase, as cidades brasileiras passaram a crescer sem nenhum planejamento sistemático, apesar de algumas experiências anteriores nesse sentido, boas, como foram as cidades de Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e outras. O país, durante o período da ditadura militar, foi marcado pela restrição à liberdade de expressão
de reunião e organização política, e assim os rumos da urbanização brasileira não podiam ser discutidos pelos setores sociais interessados. Os municípios brasileiros, por sua vez, tinham autonomia política e econômica bastante restritas. Foi apenas com a Constituição Federal de 1988 que houve mudança substancial no papel dos municípios brasileiros. Os seus artigos 182 e 183, constantes do capítulo Reforma Urbana, trazem competência política e jurídica ao município para definir o seu próprio desenvolvimento social e econômico. Pela primeira vez na história, o município recebe as galas da autonomia política e social. A finalidade era dotar as cidades de uma nova capacidade de planejar sua expansão e desenvolvimento, mas uma capacidade dotada com uma ética democrática, na qual os interesses coletivos e públicos tivessem instrumentos para se sobrepor aos interesses individuais e privados. A participação democrática e popular em várias esferas da gestão pública foi uma das mais importantes características da Constituição Federal de 1988. Sobre a origem desta nova ética, observe que duas grandes matrizes de base filosófica e política se confrontaram nos debates durante a Constituinte: os liberais e os comunitaristas. Com a prevalência dos valores constitucionais comunitaristas, a participação popular e democrática foi inscrita em vários dispositivos da nossa Carta Magna. A corrente filosófica comunitarista tem a origem nos Estados Unidos da América como uma resposta ao neoliberalismo. O neoliberalismo, como se sabe, até pela sua grande influência nos governos de Collor, Itamar e especialmente Fernando Henrique Cardoso, tem uma concepção política-econômica em que o Estado social desaparece, aliado à diminuição da capacidade de governar do Estado. A teoria do Estado mínimo. O mercado, então, passa a ser a referência de funcionamento da sociedade. Vira quase uma religião e, como já observou Francisco de Oliveira, adota-se a prática do bezerro de ouro do mercado. O comunitarismo, que prevaleceu em nossa Constituição, tem uma outra visão acerca do papel do Estado. Para eles, a participação coletiva e democrática, além do bem-estar da comunidade, é essencial, e não o desaparecimento do Estado, como querem os neoliberais. Trazido à esfera municipal pela Constituição Federal, estes conceitos trazem o manto da função social à propriedade urbana e se estabelece que o plano diretor é o instrumento para realizar esta missão, obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Este foi o problema para mais de 1.500 municípios que se viram diante do desafio que era a elaboração de um plano diretor com a participação democrática. Mais do que elaborar esse plano diretor, implementá-lo foi e continua sendo uma grande questão. Afinal, elaborar um plano diretor com a participação democrática e ao mesmo tempo realista, sem quadros técnicos suficientes e tradição de participação popular em centenas e centenas de municípios, não foi tarefa fácil para as cidades envolvidas. Ao mesmo tempo, o planejamento deveria romper com a forma injusta e insustentável com que as cidades brasileiras têm crescido e se desenvolvido no Brasil. As forças políticas tradicionais e patrimonialistas, que é a tradição de misturar o público com o privado, ainda subsistem, e isso cria muitos conflitos no planejamento de uma cidade democrática. Prova da persistência desses valores antidemocráticos é o nível endêmico da corrupção existente na esfera municipal, materializada no elevadíssimo percentual de denúncias que o Ministério Público faz dos prefeitos, chegando a alcançar 100% em vários estados da federação. Assim, o presente curso visa entender a lógica social e política da produção dos espaços urbanos, isto é, de como as cidades crescem em um processo que gera injustiças, poluição, violência e desigualdades, e propor meios de enfrentar e reverter tal processo. Nessa direção, para melhor compreender esta problematização, o curso foi estruturado em 3 unidades, e cada unidade é subdividida em itens, os quais serão trabalhados a cada semana. Como mencionamos, o curso terá um viés prático, no qual será solicitado a você aplicar o que estudou na realidade do seu município, inclusive a partir de levantamento de dados e informações a respeito da sua cidade. A unidade 1 tratará das principais características do processo histórico de urbanização do Brasil, visando identificar as semelhanças e as desigualdades nesse processo. A unidade 2
Tratará do papel do planejamento diante dos problemas das cidades, isto é, buscará entender como as ações públicas tradicionais têm agravado os problemas típicos das cidades brasileiras, em vez de solucioná-los. Tratará também das novas propostas, planejamento e gestão elaboradas a partir do Estatuto da Cidade, que é a lei que regulamenta o capítulo da Constituição Federal, da Reforma Urbana, e que traz novos instrumentos para o planejamento e gestão urbanas, na luta face à degradação das condições de vida das cidades. Por fim, a unidade 3 tratará do plano diretor, sua elaboração e implementação. Assim, se apresentará diferentes conceitos de plano diretor em prática e os seus desafios na implementação em mais de 1.500 municípios no Brasil. A ênfase nessa unidade será, portanto, na concretização do plano diretor. Esperamos que a disciplina o motive e dê subsídios para refletir sobre novas alternativas para o planejamento e gestão urbana, aproveitando e conhecendo melhor todas as conquistas jurídicas e políticas inscritas na Constituição Federal e no Estatuto da Cidade. Até breve!